Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mulheres queridas, como vocês estão? Hoje nosso papo vai ser sobre traço de caráter, medicina chinesa, libido, menopausa, hormônios, equilíbrio hormonal, tudo junto e misturado, porque eu vou fazendo esse caldeirão de olhares, de abordagens, isso tudo me identifica, me alimenta. Isso é trabalhar com saúde integrativa. Eu sou Tatiana Teixeira, fisioterapeuta do assoalho pélvico, sexóloga, trabalho com fisioterapia integrativa, com medicina chinesa, com análise corporal, tudo isso para te ajudar a equilibrar seus hormônios, despertar sua libido de uma maneira natural. Você quer trazer esse olhar e ver que é possível fazer isso dessa forma, trazer esse equilíbrio. Então, vem comigo. E hoje eu quero trazer esse olhar, então, de duas abordagens que, para mim, vieram, assim, se complementar bastante. Eu procurei um ponto de convergência da análise corporal e a medicina chinesa, que está, assim, arraigada no meu sangue, esse olhar, fazendo ou não a intervenção pela acupuntura, isso eu já falei, o olhar da medicina chinesa me permite compreender profundamente as relações humanas, as relações do homem com a natureza e as relações de cada um com a sua própria saúde, com a sua própria desarmonia. Então, é para isso que nós estamos aqui. O que eu observo, o que eu trago como observação no meu trabalho com o equilíbrio hormonal, para essas mulheres que estão em fase de climatério, de menopausa, que tem uma predominância de um traço de caráter que todas nós temos, e que às vezes esse traço está, como a gente fala na análise corporal, esse traço está na dor. Então vamos lá, pessoal. Traço de caráter é algo que é uma característica que todos temos no nosso desenvolvimento do nosso sistema nervoso, desde a nossa fase intrauterina, até quando esse sistema nervoso amadurece, né, de maneira mais completa ali, por volta dos 5 a 7 anos de idade, né, por volta dos 5 anos especialmente, nós temos esse processo de amadurecimento do sistema nervoso, e os eventos que nós passamos ao longo desse processo de amadurecimento, às vezes eles são percebidos, né, eles marcam em determinada intensidade aquela fase que a gente está atravessando. Então, se no momento, né, e nesse desenvolvimento, nós passamos por 5 fases específicas, né, desde a fase intrauterina até essa fase dos 5, 7 anos de idade, nós passamos por 5 aspectos, 5 traços de caráter, e quando nós passamos, né, quando a criança ali atravessa um desafio, ou tem um momento que marca essa criança, né, seja um conflito, a forma como ela percebe o mundo, seja um grande conflito ou um conflito interno, às vezes imperceptível, ou algo assim muito banal na nossa vida, então não tem que ser um grande trauma, mas como a gente enfrenta aquele momento ali que a gente está passando. Então, quando a gente tem algo naquela fase, né, em determinada fase, nós vamos reagir ou responder a esse estímulo ou a esse desafio com as características que aquele traço que está presente naquela fase tem. Se eu estou passando, se o bebê, se a criança, se o feto está no momento que ele está, né, no início do amadurecimento, na verdade aí está no início da formação do sistema nervoso, onde toda a energia, ou toda a atenção, ou toda a fisiologia do corpo está voltado para o cérebro. E a mãe passa, né, porque isso é no momento intrauterino, e a mãe passa por alguma condição que esse feto percebe ou reage, né, de uma forma mais intensa nesse período, ele vai ficar com uma característica acentuada, com uma energia ou com um grande recurso de desenvolvimento marcado, né, naquela fase e naquele momento de desenvolvimento cerebral, por exemplo.
E pode ser que, em proporção aos demais traços, que isso vai acontecendo, a gente teve, né, um impacto, né, algum evento ou uma solicitação maior naquele período, e depois a gente vai tendo outras solicitações em outros períodos. Depois que tudo isso se completa, nós temos né, formado aí uma proporção de maneira como a gente reage, né, isso de maneira natural. Isso pode alterar um pouco ao longo da nossa vida, mas é muito marcante aquilo que a gente passou ao longo desse desenvolvimento. Então, se a gente teve mais demanda em determinada fase do que em outra, nós vamos sempre responder aos estímulos, seja positivamente ou negativamente, com características daquilo que foi passado naquele momento, né? Então, o que eu percebo, e que existe um traço de caráter que se chama traço de caráter rígido. Esse traço de caráter, ele vem trazer para nós, né, seres humanos, homens e mulheres, e aqui eu quero trazer isso especialmente para as mulheres, o traço de caráter rígido nos traz, no corpo, por exemplo, tendência ou desenvolvimento maior do nosso shape, da nossa forma, né, das nossas formas que são tidas como da nossa forma mais socialmente tida como bela. Então, quando nós nos identificamos e buscamos parecer de uma determinada forma, né, com a mulher aí, definir a sua cintura, ter uma musculatura mais firme, mais definida, o que nos permite alcançar isso ou não, é o quanto do traço de caráter rígido nós temos. Tem pessoas que têm uma tendência, uma facilidade natural em malhar e ter definição muscular. Tem outras pessoas que malham, e isso vem com muito esforço, com muito custo, e ainda assim não fica daquela forma. Tem gente que tem tendência a ficar mais fofinho, a ganhar mais peso. Tem gente que não tem essa tendência, sabe? Essas coisas naturais. Então, isso a gente vê na forma, tá? No comportamento, esse traço de caráter rígido nos dá uma possibilidade de competitividade. O traço de caráter rígido é o traço que quer ser o primeiro, que quer fazer bem feito, que quer ser perfeito. Estou falando de uma coisa muito feminina? Acho que sim, né? Então, homens também têm isso? Sim. Mulheres também têm isso? Sim. E isso está muito... Isso é muito presente em muitas mulheres. A forma como a gente se compara todo o tempo, querendo ser melhor. Não porque a gente quer desvalorizar, mas porque a gente quer ir além dos nossos limites, ou a gente quer superar os nossos limites, ou a gente quer ser cada vez melhor, a gente quer ser perfeita. E a sociedade traz uma cobrança explícita ou implícita que reforça esse padrão em nós, mulheres. Às vezes, no homem, isso está socialmente autorizado no campo do trabalho, né, em áreas específicas, o que os deixa, às vezes, mais livres para alimentar essa característica ou esse recurso em determinados aspectos, e em outros ele pode descansar. E isso equilibra um pouco mais. O que acontece com as mulheres é que nós nos cobramos, a sociedade nos cobra, né, a cultura, e nós estamos inseridas e abraçamos isso, né, de maneira, às vezes, irrefletida, o querer ser boa em tudo, em todas as áreas. Então, eu quero ser uma mãe perfeita, uma mulher perfeita, uma dona de casa perfeita, uma profissional perfeita, uma filha perfeita, uma amiga perfeita. Eu quero fazer tudo 100%, 99% é pouco. E aí,
isso fica pesado demais. E nós passamos uma vida nesse comportamento, nessa busca, e chega no momento que estamos cansadas e continuamos a nos cobrar. Esse momento, por exemplo, quando a gente chega nos nossos, né, no nosso declínio hormonal, é muito cruel, porque nós queremos ainda, nós lidamos, esses traços, eles mudam um pouco, podem, né, mudar um pouquinho em determinada, né, dependendo da fase da vida que a gente está, mas se ele é um traço muito predominante, isso a gente vê quando a gente faz uma análise, né, uma avaliação, e aí precisa ser individualmente. Então, se eu te avalio, eu vejo a proporção dos 5 traços de caráter que você tem, e se a gente tem um traço que predomina muito mais do que o outro, dificilmente ele vai mudar completamente, né, ou eu posso falar que ele não vai mudar. Isso é determinista, sim, mas é um determinismo que nos ajuda a ver como a gente funciona. E isso é fundamental para a gente entrar em aceitação, que é a palavra de ordem para o equilíbrio da energia do movimento madeira, que é um movimento da medicina chinesa que envolve o sistema do fígado, e às vezes as pessoas já até conhecem, né, já até usam uma expressão desopilar o fígado, porque o fígado, né, ou esse sistema, gente, na medicina chinesa não quer dizer necessariamente o órgão, eu posso falar, né, a gente fala do fígado, porque é o que remete a esse elemento, né, falar assim, o seu sistema madeira, elemento madeira, fica às vezes muito esquisito, então o fígado todo mundo entende como algo que a gente tem no corpo, às vezes, até fisicamente, esse fígado está adoecido, mas é o sistema que envolve o fígado que a gente está falando. E pode ser que nunca o fígado esteja comprometido, ok? Mas esse sistema que envolve o fígado, então a gente fala de um fígado energético, tá? Esse fígado energético, ele tem muito a ver, né? Eu posso falar que, com relação ao traço de caráter rígido, e o sistema da madeira, né, ou do fígado, o elemento madeira da medicina chinesa, ou o fígado, nós estamos falando de semelhanças. Eu posso falar que um corresponde ao outro, porque tudo que eu vejo como característica da madeira, harmonizada ou desarmonizada, eu posso falar que é o traço de caráter rígido na dor ou no recurso. A dor do traço seria a desarmonia do elemento, e o recurso do traço é a harmonia do elemento, como a gente fala. Então, esses são iguais. Eu quis, né, fiquei buscando aí se cada traço pode, né, porque são 5 traços de caráter e 5 elementos, né, ou 5 movimentos na medicina chinesa. Né, o traço rígido e o traço oral, eu consigo encontrar uma correspondência em elementos específicos aí na madeira e no fogo, mas os outros existe uma correspondência, mas não dá para forçar e falar que é todo ele, né, um determinado traço, mas estou buscando, né, fazer esse estudo aí e olhar onde esses elementos e esses traços se conversam, tá? Mas o fato é que a mulher chega nessa fase da menopausa, do climatério, atravessando, às vezes, uma vida de autocobrança, ou também de cobrança externa. Mas nós sabemos que a maioria das vezes o que nós temos é uma cobrança interna. É um ponto que a gente se exige, é um ponto que a gente se cobra. E aí vamos trazer algo que é muito frequente. Todos na casa vão descansar, todos na casa vão dormir, e nós continuamos nas nossas demandas, nas nossas tarefas, na nossa fazeção. Eu tenho usado muito esse termo aqui. Então, eu entro em uma fazeção, e eu me incluo, pessoalmente, Tatiana, eu entro em um ritmo fazedor, em uma fazeção incessante, e eu não me permito descansar. Porque eu tenho muita energia de fazer. Isso é glorificado, isso é cultuado. Parar para descansar, parar para não fazer nada, dá até comichão. E o comichão não nos deixa descansar, né? Então, dá até... isso aí não é valorizado. Então,
todo mundo foi descansar e eu entro na fazeção. Se eu tivesse em paz com isso, menos mal, tá? Não estaria tudo bem, não, mas menos mal. Acontece é que, na hora que nós entramos nesse fazer excessivo, nessa autocobrança, seja por causa do nosso fígado em desarmonia ou por causa do nosso traço de caráter rígido na dor, porque a gente quer sempre fazer mais, fazer melhor, e nunca está bom o suficiente e nunca acaba. E quando a gente fala, parênteses, sobre tarefa doméstica, gente, nunca acaba. Nunca acaba. Arrumar a cozinha tem coisa mais contínua do que isso? Você acaba de arrumar e alguém já põe um copo ali? E aí, o que acontece quando nós estamos com esse traço ou com esse elemento em desarmonia? Nós estamos lavando, né, a louça, e aquilo ali seria a minha tarefa, ou, ok, me cabe aquilo naquele momento, e alguém chega e põe um copo. E eu me irrito profundamente. Eu começo a competir ou a cobrar com dessa pessoa, né? Não é possível, eu estou lavando, só que a pessoa só bebeu uma água. Colocou o copo ali. Talvez ela viria para lavar depois. E aí a gente fala, não, ela nunca vai lavar. Se eu deixar esse copo aqui, ele vai mofar aqui, ele vai criar teia de aranha, ele vai criar raiz, ele nunca vai ser lavado. E aí vem algo que alguém nos responde, que nos dá muita raiva, que é, se você não lavar, alguém vai ter que lavar. Acontece que, para o rígido, para a rígida, né, vamos falar do feminino, para a rígida em nós, ou para o traço madeira em desarmonia em nós não temos paciência com o tempo do outro. Nós queremos tudo do nosso jeito, no nosso tempo, no nosso ritmo. E aí, gente, fica muito pesado, fica muito frustrante, fica muito cansativo viver nesse ambiente, viver nessa vida, só que esse ambiente a gente carrega com a gente. Então, fica muito difícil viver nesse corpo que quer fazer tudo perfeito todo o tempo. Não existe perfeição. O grande desafio do traço de caráter rígido, o grande desafio do elemento madeira ou do nosso fígado energético é lidar com o ritmo do outro, sabendo que a gente pode ser proativa, que a gente pode ir à frente, que a gente pode ter, que a gente pode fazer, porque a gente tem essa habilidade. Então, não se trata, isso foi a grande libertação para mim, quando eu conheci, né, na medicina chinesa ainda não me dava isso, me dava uns toques, mas foi a análise corporal que me deu esse entendimento. Eu posso ser assim porque eu sou assim, e posso entrar em paz com isso. E isso quer dizer que eu tenho a capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque eu transitava antes, no fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, em uma culpa de fazer isso. Porque eu via que eu estava muito cansada, e aí o que as pessoas que têm isso em menor proporção, né, as pessoas que estão num outro jeito de fazer, num outro jeito de ser, elas falavam assim, você tem que parar, falar para a rígida parar, não funciona, você não pode fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Sim, eu posso, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, ainda que eu possa focar em cada coisa que eu estou fazendo, ainda que eu possa respirar e me dedicar prioritariamente a uma, porque na hora que eu andar com essa, eu vou poder fazer a outra. Então, se trata de ajustar esse jeito, não de mudar esse jeito. Então, mulher, que você está aí, que você traz esse ritmo de fazeção, essa autoexigência, esse perfeccionismo, esse nível de detalhamento, que nos faz ter muita impaciência com o jeito do outro, porque ninguém é bom o suficiente, detalhista o suficiente, perfeito o suficiente, e nem nós, para fazer aquilo da forma que nós queremos. Então, a gente pega e lava esse copo, porque ele vai ficar bem lavado. Porque pedir para a minha filha, ou pedir para o meu marido, ou pedir para outra pessoa, ou deixar que a outra pessoa lave, depois eu venho e olho ali onde está a marca de dedo, onde ficou o mal enxaguado. Então, quando nós estamos na dor desse traço,
O que nós chegamos fazendo? Procurando todo detalhe, a gente chega com uma visão de raio-x, procurando tudo aquilo que não foi feito ou que foi mal feito para o meu padrão, e eu cobro do outro. E a gente se torna muito chata. A gente se torna insuportável. E aí eu recebo mulheres, porque eu já me recebi, estou em processo, e não quer dizer que eu consigo isso sempre, mas eu estou em atenção constante com isso, né? Creio, né? E aí a minha família pode falar assim, mentira, mas é verdade, eu já melhorei, e isso é um desafio para a rígida e para a madeira. Reconhecer o quanto nós já andamos, porque quando a gente chega nessa visão de raio-x procurando detalhe, antes de chegar nisso externamente, quem é assim sabe, a gente já chegou internamente. Chega um momento que a gente não se suporta, que fica pesado demais, porque a gente cobra, a gente não se sente realizada e satisfeita, porque tudo ainda tem que fazer mais, tudo ainda está muito cansativo, parece que nunca vai acabar, e nunca vai acabar. E aí eu chego lá na minha prática anti-estresse, que é super importante para equilibrar o meu hormônio, porque senão a vida se torna um estresse constante, e aí as mulheres que têm muita energia no elemento madeira, que têm um traço de caráter rígido alto demais, elas tendem a ter, em desarmonia, tá? Em dor, a gente tende a ter mais sintoma de TPM, de menopausa do que as outras. Olha que legal, gente. O fígado, ele governa o sistema do útero, da menstruação, então isso aí, a mulher que tem, a gente fala um bloqueio, uma estagnação da energia do fígado, né, ou da madeira, tende a ter ciclos dolorosos, tende a ter endometriose, tende a ter cólicas, tende a ter TPM, seja em forma de enxaqueca, em forma de dor no corpo, em forma de mau humor. O fígado rege, governa o humor. E se você quer uma coisa mais difícil do que essa mulher fazedora e cobradora rir, e rir é algo que a gente fala, a gente já sabe, eu fui ali desopilar o fígado. Às vezes a gente consegue, né? Olha, amigo terapia, sabe aquele quando a gente consegue sair com amigas, com amigos, com um grupo, ou fazer um programa, ou com a nossa família, com as crianças, com as pessoas que estão em torno, que a gente consegue rir, e a barriga dói, passa mal de rir. Gente, isso é tão terapêutico. Só que difícil é o fígado ou rígido encontrar humor nas coisas. Então a gente precisa aliviar um pouco. Começar rindo de si mesmo é algo que funciona. Então, veja o humor no seu jeito, veja o humor na sua vida, veja elemento aí para a gente fazer chacota da gente mesmo, para a gente rir um pouco, tá? Isso é extremamente importante, o riso é libertador. E é assim, às vezes as pessoas me contam uma piada, ou falam, né, na minha casa, e aí você não tá achando engraçado? Não, eu falo assim, tô super engraçado. Assim, com essa cara, né? E o outro tá gargalhando. Então, outro elemento, tá? Em um outro momento a gente fala, porque aí a gente tem o elemento fogo, junto com o traço de caráter oral, é o traço que, né, é a combinação aí que vai trazer esse riso mais fácil. Mas se a gente tem muita energia na madeira ou na rigidez, e pouca, né, em proporção a esses outros elementos, às vezes fica difícil demais isso. Então, para essas pessoas vai ser um respirar fundo e enxergar que, aí está a grande chave, enxergar que o feito é melhor do que perfeito. Deus me livre em não fazer isso certo. Fica parecendo, para quem tem um elemento alto de madeira ou de rigidez, que a gente está deixando a excelência ser menor. A gente tem uma grande culpa de achar que se eu entregar daquele jeito, eu vou estar fazendo menos do que o que eu poderia. E o que eu gosto é de fazer tudo muito bem feito. Só que nessa busca de fazer o bem feito está bom, tá? Só que na busca de fazer o perfeito, às vezes a gente não avança na vida, a gente deixa.
É em nome desse feito é melhor que perfeito que eu estou aqui agora, nesse momento, falando diante de uma câmera, de uma forma que, para mim, não está perfeita. Então, em algum lugar da minha mente, do meu coração, eu tenho que abaixar a julgadora que está aqui criticando que poderia ser melhor, que eu poderia falar de determinada forma. Às vezes, quando eu termino um vídeo, eu vou lá e tenho vontade de não colocar. Mas, né, nesse autotrabalho, eu passo por cima disso, lembrando que o feito é melhor que perfeito, e depois que eu estendo isso para as pessoas, às vezes, né, algo que eu falei foi importante para alguém, essa pessoa vem me dar o retorno depois, e aí eu penso, se eu não tivesse colocado isso, né, se eu não tivesse publicado, se eu não tivesse me permitido levar isso à frente buscando o perfeito, isso não teria alcançado uma pessoa que se beneficiou, né, que chegou até mim, então, ou para mim mesmo. Então, isso é importante começar, porque para o rígido e para o elemento madeira, para o nosso fígado, uma grande chave é faço o meu melhor, ou faço o que é possível, e em cima do que eu vejo, daquilo ali que foi entregue, eu melhoro para a próxima vez. Eu melhoro para a próxima vez. E isso vai acontecer infinitamente, porque a gente vai melhorar até o dia que a gente morrer. Não tem jeito, não pense que a gente vai mudar, não vamos. Só que a gente não precisa deixar de viver por causa disso. Então, quando a gente vê a combinação desses traços, as proporções, a gente aprende, né? E aí o meu convite para você conhecer a sua composição, para você se conhecer dessa forma, a gente traz a ajuda de um traço que tem mais facilidade de desfrutar, para ele ter espaço também, porque esses 5 componentes em nós, eles têm que ter espaço. E às vezes o que a gente faz com a nossa rígida né, a rígida é rígida, às vezes é rígida no corpo, é rígida na tensão muscular, é rígida nas palavras. Então, às vezes o que a gente faz é, ao invés de trazer o recurso dessa rígida, que é um recurso de proatividade, de brilho, é por causa da rígida querendo fazer bem que eu estou aqui. Mas esse limiar é muito tênue. Se eu pegar nesse limiar, nesse fio da navalha, e ficar me cobrando de ser perfeita, eu não faço o que é possível. E aí, como que eu posso fazer para melhorar isso? Eu faço, eu olho e check, sabe? O rígido gosta de marcar, de cumprir. Então, eu vejo o que eu fiz, eu respiro e comemoro. Para o rígido e para o fígado é extremamente difícil desfrutar desse lugar de conquista. E a gente precisa sentir, olha aqui, na hora que eu terminar de falar aqui, né, de gravar esse vídeo, eu tenho que parar para sentir a realização de ter parado meu tempo, feito e fiz. Eu me propus fazer, então eu fiz. Isso é muito importante, gente. E isso é algo que eu trabalho profundamente, ou talvez não tão profundamente, por isso que eu também estou fazendo isso aqui, nas minhas propostas dos exercícios do equilíbrio hormonal, então, trazendo o elemento da yoga, trazendo o elemento das práticas anti-estresse, trazendo outros elementos aí da fitoterapia, dos exercícios, e esse é um elemento que eu trago para o meu treinamento, para a minha abordagem. Você conseguir fazer e validar isso. Porque eu tenho muitas mulheres que fazem, que vêm, que aprendem a técnica, que saem entusiasmadas, que são rígidas de carteirinha e falam, eu vou fazer todos os dias. E quando a nossa rígida está na dor, o que acontece? Se eu não tenho um momento, eu quero fazer perfeito. Então, elas acabam engolidas pela sua própria rigidez. Em nome de fazer perfeito, não fazem de jeito nenhum. E lá na frente, quando a gente vê que não avançou,
a gente traz o chicote, né? E a gente se chicoteia, e a gente perde um tempo que a gente podia estar implementando aquilo que a gente quer, se castigando, se cobrando por não ter feito até agora. Como isso acontece no fígado em desarmonia e na rígida na dor? A gente usa o nosso tempo para ver que subiu esse degrau de maneira imperfeita, que ainda tem muito o que fazer, e não para reconhecer o que foi feito. Então, o que apoia a rígida, o que apoia o fígado, a harmonizar esse fígado? Primeiro nós temos práticas físicas, que aí, né, isso eu trago, outro momento a gente pode falar também, mas então as práticas anti-estresse vão ajudar, porque muitas delas trazem respiração, e respiração libera o fluxo de energia desse fígado. O órgão que está, o único órgão que o fígado respeita, né, e aí dentro da dinâmica dos 5 elementos, que eu não vou entrar aqui agora, mas o único órgão que o fígado respeita é o pulmão. E respiração profunda ajuda a liberar essa energia. Então, às vezes, a gente está prestes a jogar isso em alguém. Já viram, assim, cena de novela? Que a pessoa está lá numa festa, mulher, né? Normalmente é uma mulher. E aí, ela vê algo, vê uma cena, né? Vê uma pessoa, vê o marido, né? Vê alguém ali, aquilo dá uma raiva, e a pessoa vai e joga a bebida na cara do outro. Quem nunca? Às vezes a gente não joga. Para a gente não jogar. E a energia, ela vem assim, gente, a gente sente essa subida. E isso se chama literalmente subida. A desarmonia energética é subida do fogo do fígado. A gente sente que sobe quente, que vem lá dos pés, que vem por aqui, e a gente sente às vezes que vai ficando vermelha, até que isso faz um movimento intenso. Isso é uma energia de muita, isso é um movimento de muita energia. O que está na mão vai. Então, às vezes, é o momento que a pessoa joga alguma coisa, bate uma porta, e tem gente que fala assim, não deixa uma arma na minha mão, porque se tiver, eu atiro nesse momento. Então, é um momento que numa briga de trânsito, eu falo, cuidado com o fígado dos outros, que a gente não sabe com que fígado que tem ali no outro carro, e a pessoa dá uma fechada, continua numa provocação, e o outro tem esse impulso, e ele... Se tiver alguma coisa, ele bate. Se tiver diante de alguém, ele bate. Por que final de festa, às vezes, tem briga? Porque a gente tem muito álcool, e o álcool desarmoniza fisicamente o fígado, e as pessoas, né, provoca esse movimento energético. O álcool também libera riso, em menor quantidade, né, mexendo com outro elemento. Tá? Então, depende de onde a pessoa tem mais energia. Se a pessoa tende a ser agressiva, se ela tem essa energia em desarmonia no fígado, ao beber, ela vai ter esse movimento agressivo. Pode ser uma agressividade física, pode ser uma agressividade de palavra, pode ser de mau humor. Então, né, cuidado. Saiba a hora de ir embora da festa, tá? Então, esse movimento, né, isso é um movimento de subida aqui, e a respiração, né, quantas vezes a gente sente que isso tá, e a pessoa fala assim, calma, 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 respira fundo. Você respira fundo, alguém te tira daquele lugar, e aí você sente todo esse calor e essa coisa por dentro, assim, tremendo, em ebulição, mas conseguiu segurar. Não é que a gente deve segurar, não, mas às vezes, né, é como esse pulmão, essa respiração tem a capacidade, às vezes, né, de mudar esse movimento. Então, a gente vai deixar para respirar fundo só na hora do ataque de raiva? Não, porque, né, a gente mais não consegue respirar fundo nesse momento do que consegue. Então, como que funciona pela medicina chinesa essa proposta de exercícios respiratórios ou meditativos como prática anti-estresse? Antes de eu precisar, eu estou trabalhando a minha energia do fígado com essas respirações, e isso mantém o livre fluxo dessa energia. Então, isso é uma forma. E aí vem a nossa rígida de plantão, o nosso fígado desarmonizado de plantão, e a gente sai da formação da yoga hormonal, e a gente sai, né,
com essa proposta de fazer as práticas anti-estresse, e a pessoa põe na cabeça assim, eu vou fazer isso todos os dias. E aí a sugestão é que a gente faça 5 minutos por dia dessas respirações, porque, gente, 5 minutos é pouquinho. E aí, se eu estou na hora de dormir, e aí eu acho que eu não tenho 5 minutos, e eu falo, não vou fazer hoje não, hoje tá... Amanhã eu faço. Amanhã eu faço 10 para compensar. Aí no outro dia você não tem nem 5, nem 10. Qual que seria uma sugestão, uma terapêutica, receita, tá? Posso fazer isso na prescrição, no receituário. Você vai fazer, o ótimo é 5 minutos, e depois pode passar para 6, depois pode passar para 6h35, depois pode passar para 7. O ótimo é 5, sim, mas se você não tiver 5, faça 1. Faça 15 segundos. Faça uma respiração para você ancorar no seu corpo que você parou e tomou o seu tempo para fazer isso. E uma respiração vale. 5 minutos valem. Tem maior efeito? Tem. 10 minutos tem maior efeito? Tem. Mas um tem mais do que nada. E aí você quer fazer a sua prática do equilíbrio hormonal 4 vezes, é assim, eu falo, pode fazer. O ideal é fazer 3 a 4 vezes por semana, 3 vezes já tá bom. Ou 4, e a pessoa sai e pensa assim, não, eu vou fazer todos os dias. E aí, se ela não faz se no outro dia, se domingo ela não fez, segunda ela não fez, na terça ela fala assim, semana que vem. Por que ela não pode começar na terça? Quem foi que disse? A nossa rigidez. O nosso fígado. Então, na semana que vem, se semana que vem, a segunda é dia 28, eu já deixo para começar no mês que vem. E o mês que vem não vai começar na quarta ou na quinta. Começa na data do calendário, mas para mim rígido já muda para outra semana. Estão entendendo por onde passa? Então, aqui, agora, começa. Mas eu preciso de 30 minutos para fazer e agora, eu acordei um pouco tarde, eu só tenho 15. Faça 15. Fez a prática incompleta? Fez, mas você fez um pedaço. Vai funcionar menos se eu fizer mais, se eu fizer ela completa, funciona melhor. Mas eu preciso ancorar esse feito. E é esse ponto que eu quero trazer. E eu quero trazer esse paralelo do elemento madeira, da desarmonia do fígado, da rígida em dor, para a gente trazer uma harmonia dessa madeira, com as respirações, cultivando, então, cultivar a paciência. Como que eu faço, gente, para cultivar a paciência com o jeito do outro? Eu entendo que o outro tem um outro jeito de funcionar que não é o meu. Então, para eu não me sobrecarregar, eu vou deixar esse copo ali e depois eu vou cobrar, sim, porque se eu fiz isso 50 anos, lavando o copo e não deixando ninguém lavar, como é que a minha filha de 11 anos vai saber lavar bem o copo se ela nunca lava, porque eu nunca dou essa oportunidade? Então, talvez no início seja a gente refazer aquilo aí, mas eu dar a oportunidade do outro crescer. Eu dar a oportunidade para o outro fazer daquele jeito. Pode ser que em algumas áreas isso seja mais difícil, eu não queira flexibilizar, mas em outras eu posso. E aí eu posso ver que para sair perfeito, para sair bem feito, se eu delego, se eu tenho ajuda, o produto final vai melhor. E que a pequena melhora, a pequena entrega, do jeito que eu consegui entregar hoje, ela vai ser um ponto para eu melhorar para daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos, eu estar fazendo uma entrega melhor ainda. Então, esses elementos precisam combinar. Eu preciso pacificar, harmonizar. Aceitação é uma palavra desafiadora para o fígado e para a rígida. Aceitar do jeito que eu sou, aceitar o outro do jeito que ele é, descobrir que o jeito que eu sou é bom. Isso foi, para mim, libertador, descobrir que eu posso fazer as coisas, que eu posso ser proativa. Então, quando eu estou diante, e respeitar o jeito do outro,
Então, aceitar o meu jeito e aceitar o do outro é aceitar que se a pessoa não tem o mesmo ritmo do que o meu, ela vai funcionar de outro jeito. E assim como eu quero ser respeitada, eu posso respeitar. Então, como que você faz para equilibrar isso? Eu pego essa dose, essa carga, né, não carga, ou essa intensidade de proatividade, e às vezes direciono para alguma coisa que eu possa fazer no ritmo. Com algumas pessoas, eu vou levar essa competição, porque o fígado é competitivo e a rígida é competitiva. E eu tive muita dificuldade de aceitar isso, porque eu não queria, eu nunca gostei de jogos coletivos. Eu nunca gostei de competir. Eu saía da competição. Mas isso é porque o fígado, ele quer tanto ganhar, quer tanto ser melhor, a rígida quer tanto ganhar de todo mundo, que se não for para ganhar, a gente nem entra. Então, eu levo essa competição para alguma coisa que eu dou vazão para isso. Quem é rígido e quem tem energia do fígado e gosta de esporte, de coletivo, mantenha isso, vai para o futebol, vai para a luta, vai para alguma coisa assim, ou eu levo isso para as minhas práticas, para a minha yoga, para o meu autoaperfeiçoamento, para a academia. Então, assim, você faz aula de spinning, e aí você faz uma aula, hoje você conseguiu subir na bicicleta, hoje você conseguiu ficar a aula toda, hoje você conseguiu, levar a sua frequência cardíaca num patamar. Então, a gente se propõe altos desafios, porque aí você está trazendo isso para um lugar lúdico, alimentando e trazendo essa competitividade a seu favor. Se a gente não tem um espaço de competir e de ganhar, então a gente tem que ter lugar na vida onde a gente consegue fazer muito bem, e a gente vê o nosso brilho, não precisa achatar o brilho do outro, mas onde a gente faz bem, e reconhecer isso, independente do outro. Ou um lugar que eu brilhe mais que o outro, sem ter que me preocupar em diminuir o brilho do outro. Eu preciso disso. Então, se eu alimento, se eu levo isso para o autodesenvolvimento, na hora que eu chegar em casa, eu não vou chegar abrindo a porta e já cobrando, porque a gente abre a porta e já começa, você não fez isso, você não fez isso. E aí a pessoa vem e fala assim, oi, bom dia, boa tarde, como assim? Chegou estressada, né? Então, é muito ruim fazer isso. E eu faço, e eu já fiz, e hoje eu faço menos, e quer dizer que eu deixo de cobrar? Sempre não, eu escorrego, mas eu me lembro, e na próxima vez eu mantenho isso em vigilância. E se eu gasto, e se eu chego cobrando, eu penso, opa, tem que me realizar, tem que sentir que eu estou ganhando, tem que drenar essa energia, que trabalhar essa energia no outro aspecto, porque senão quem não tem nada a ver com isso vai levar. Então, vamos trazer isso, para a gente chegar em casa num patamar de, tipo assim, já esgotei. E aí a casa vai ficar menos limpa, as coisas vão ficar menos feitas? Talvez sim, mas a gente vai ficar em paz, porque aí a gente vai dar espaço para os nossos outros traços. Então, o que vai trazer o relaxamento com isso, da forma que está, se eu olhei isso, né, hoje eu vou arrumar, estou num projeto assim, arrumei parte das minhas coisas, e aí eu coloquei uma gaveta por dia. Tem coisa mais difícil? Eu fiquei um tempo sem arrumar as minhas coisas, querendo arrumar tudo de uma vez só. Não tinha tempo, não dá. Então agora é uma gaveta por dia, uma prateleira por dia. E se não der, porque já não deu, eu já estou me lembrando aqui que alguns dias eu não arrumei uma gaveta. Dobrar as roupas de meia gaveta que seja. E a gente vê que isso é um passo, se eu faço meia gaveta hoje, daí, né, meia gaveta a cada 2 dias, em uma semana eu tenho 2 gavetas arrumadas, ou 3. E se eu não fizer esperando o melhor momento, eu posso passar vários meses sem arrumar de jeito nenhum. Então, vamos trazer esse passo a passo para as nossas práticas, para a prática das práticas anti-estresse, para a prática da sequência da yoga, para a prática da tolerância com o outro, para a prática da autoaceitação, porque aí eu vejo que eu não preciso ser perfeita na hora da entrega, para a rígida e para o fígado em desarmonia, é extremamente difícil relaxar às vezes e ter prazer
durante o momento sexual, porque a gente se cobra. A pessoa começa a competir na performance. Se você coloca um homem rígido e uma mulher rígida, fica um competindo com o outro, vira atletismo de performance sem necessariamente prazer. Então, para ter entrega, a rígida ter entrega, ela tem que confiar, ela tem que se sentir confortável e não ficar na cobrança. E não ficar, né, a mulher está linda e ela fica naquele momento, ao invés de relaxar e de entregar, ela está lembrando da celulite, da forma do corpo, e aí não tem cabeça que vive o momento presente. Então, é momento de chegar e desfrutar. É momento de manter esse fluxo para a gente, essa energia do fígado para circular. E quando eu aprendo a reconhecer o meu feito, reconhecer e me sentir realizada em outros aspectos da vida, eu começo a aprender e a trazer isso para esse momento de intimidade, onde vai ficar mais fácil eu reconhecer e me permitir realizar. É muito complexo, gente, não é difícil, é complexo, são áreas que conversam, mas o que as pessoas querem, principalmente as rígidas, é algo de efeito rápido, perfeito, que seja uma coisa que ela faz, resolve para a vida inteira, e às vezes, né, se a pessoa tem dificuldade em ver que as dinâmicas da vida conversam entre si, que o que influencia em um aspecto também influencia no outro, nada vai satisfazer. E aí a pessoa vai trazer, eu sou assim mesmo, para um lado de desequilíbrio. Então, é o seguinte, eu sou assim mesmo para aceitar que eu posso colocar isso de uma maneira mais fluida, que eu posso trazer isso e aprender a conviver com os meus recursos, com a minha harmonia energética, que as potencialidades não fiquem só na potência, fiquem na realização. Então, vamos trazer realização para esses momentos, vamos trazer realização para a nossa vida, vamos trazer realização, e a gente só se realiza se a gente para reconhecer. Vamos comemorar mais, e a comemoração não tem que ser de um jeito que para você não faz sentido, porque muitas vezes eu me cobrei de comemorar de um jeito que faz sentido para as outras pessoas, e às vezes aquele jeito não é o jeito que eu queria estar. Então, eu gosto de festa, eu gosto de encontros, eu gosto de amigos, mas às vezes não para eu comemorar uma realização, né, de alguma coisa pequena no meu dia a dia, não vai ser saindo para um bar e tomando uma cerveja, porque isso não é um programa que me satisfaz. Eu posso fazer, mas não é isso, não me alimenta. Talvez o que me alimenta vai ser, não sei, buscar outra coisa, parar e comer uma coisa gostosa em algum lugar, vai ser parar e olhar para aquilo ali tudo feitinho, sabe, assim? Gente, a rígida e o fígado gosta, assim, depois que arrumou alguma coisa, para e fica observando aquilo ali. E eu tenho feito isso, ao invés de você olhar para o outro lado, para o resto das gavetas que você não fez, você abre e se alimenta da realização de ter feito aquilo ali, bobo para quem não dá valor para isso, mas se esse é o jeito que eu funciono, isso eu preciso fazer, isso é uma comemoração, isso é uma realização, e aí eu entro em paz para poder desfrutar, e aí eu posso sentar, ver uma televisão, ver uma série, ler um livro, sair, dançar, fazer o que for. Então, que o nosso jeito seja o melhor jeito, e que a gente possa colocar em harmonia, que a gente possa colocar em recurso a nossa forma de funcionar, para a gente fazer algo que está já virou clichê, né, mas como dizem, por que o clichê é clichê? Porque ele diz alguma coisa que faz sentido, né, senão não se tornaria um clichê. Então, se a gente se torna, né, se a gente harmoniza o nosso elemento madeira, o nosso fígado, e aí também vale, né, tudo aquilo que sobrecarrega o fígado fisicamente, também sobrecarrega energeticamente. Então, talvez diminui um pouco o álcool, né,
os chás amargos, tudo isso ajuda também, tá? A gente pode fazer uma outra conversa só de como harmonizar isso aí. Mas se eu harmonizo a minha energia, se eu coloco a minha rigidez em recurso, eu tenho a receita para me tornar a minha melhor versão, com tudo aquilo que eu trago, com as minhas características. Então, eu sou a minha melhor versão hoje mesmo com tudo desarmonizado. Primeiro eu me amo funcionar dessa forma. E aí, um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Então, espero que vocês tenham entendido como que isso conversa com o despertar da nossa libido, com harmonizar os nossos hormônios, com o equilíbrio dos nossos hormônios, porque força de libido é força de realizar, é força de desfrutar. É trazer esse olhar e esse prazer para todas as áreas da nossa vida. Um beijo grande e fica comigo.